Vamos continuar aqui agora com a nossa série, que já está chegando ao final. Na semana que vem a gente termina com ela, de 1 João. Hoje a gente vai começar no capítulo 5, no versículo 6. Na semana passada nós terminamos no versículo 5 e hoje a gente vai começar do versículo 6. 1 João capítulo 5, verso de número 6. Diz assim, ó: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Verso 7. Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Você vai reparar que talvez aí na sua versão não tenha esse versículo, Eu estou lendo aqui a Almeida, e em algumas versões esse versículo ele foi modificado, mas eu vou terminar aqui, depois a gente volta aqui, tá bom? Esses 3 são um, verso 8. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 são unânimes. Verso 9. Se recebemos o Espírito, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. E quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Vamos orar. Espírito de Jesus, obrigado. Obrigado porque você é sempre presente, você é o Deus agora, Deus aqui. Você é a promessa de Jesus que disse que Ele iria e deixaria alguém como Ele para ensinar sobre Ele. Então, Espírito Santo, nós te agradecemos porque você nos ensina Jesus. E obrigado porque o motivo dessa letra não ser só letra, é porque você, Espírito Santo, vivifica essa letra de modo que nos alimentamos de Jesus. Por isso, nessa hora, que as minhas palavras saiam com vida e verdade, e o ouvido dos meus irmãos que me escutam possam receber tudo isso como terra fértil, a fim de frutificar com essa semente, a semente da sua palavra. E no final dessa frutificação que vemos é Jesus, o amor de Deus por nós, e a nossa vida sendo um reflexo exato daquilo que Jesus é. Espírito Santo, obrigado, nós te agradecemos. Jesus, nós te amamos, nós celebramos você. Muito obrigado. Amém. Amém e amém. Irmãos, na semana passada nós terminamos falando sobre o que é vencer o mundo, Se você não assistiu a mensagem da semana passada, eu incentivo você a assistir, Está aqui no nosso canal, se chama Nós Amamos o Próximo Quando Obedecemos a Deus, E o final dessa mensagem, eu quero fazer um link entre o final da mensagem da semana passada com o início aqui agora. Eu falei a respeito de vencer o mundo. Então o versículo 5 aqui de 1 João capítulo 5 diz que aquele que crê em Jesus vence o mundo, E nós falamos sobre a diferença de vencer o mundo e vencer no mundo. É gigantesca a diferença entre os dois, O vencer o mundo não significa vencer no mundo, E esse mundo que João está usando aqui, a palavra mundo, ele já definiu que esse mundo lá em 1 João capítulo 2. No capítulo 2 ele diz que esse mundo é a concupiscência da carne, os desejos da carne, que é o desejo dos olhos, o olhar altivo, e é a soberba da vida. Então nós já falamos sobre isso aqui. Se você quiser saber mais também, a mensagem se chama Não Ameis o Mundo. É o tripé do mundo. O mundo é fundamentado nessas 3 coisas, e se você parar para perceber, foram as 3 coisas que Adão foi tentado, Adão e Eva foram tentados nessas 3 coisas: o desejo da carne de comer do fruto, o desejo dos olhos de olhou e viu que era belo, e a soberba da vida de querer ser Deus, de querer viver a vida autossuficiente. Eu não preciso de Deus para viver a minha própria vida. Então é esse mundo que João está falando, e ele está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, Vitor, quem vence o mundo é quem crê em Jesus.
Então quem vence a soberba da vida, quem vence a paixão da carne, quem vence a concupiscência dos olhos, é quem crê em Jesus. Então a vitória sobre o mundo é crer em Jesus. É isso que João está dizendo. E qual que é a diferença de vencer no mundo? Vencer no mundo, irmãos, você sabe. Para esse mundo caído, vencer é ter dinheiro, sucesso. É esse sonho hollywoodiano, né? Enfim, você sabe do que eu estou dizendo. É ter dinheiro, 2 carros, filho, cachorro, um bom emprego. Esse é o vencer no mundo para o homem caído. Mas isso é muito pequeno, isso fala dessa vida, isso fala só daquilo que se pode ver, né? E nós não nascemos para o que se pode ver, nós nascemos para o eterno, nós nascemos para aquilo que transcende aquilo que nós vemos. Então, para que haja essa vitória sobre o mundo, o texto está dizendo que nós temos que crer em Jesus. E quando ele fala a respeito disso, ele vai falar, olha, esse Jesus é aquele que veio por água e sangue. Esse Jesus é aquele que veio por água e sangue, e ele não veio simplesmente pela água, nem só pelo sangue, mas água e sangue. E esse Jesus, quem dá testemunho dele aqui na terra, é o Espírito, a água e o sangue. E quem dá testemunho desse Jesus no céu é o Pai, a Palavra e o Espírito. E qual é o testemunho que eles dão? Versículo 11, e este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Então repare, irmão, quem é que vence o mundo? Quem crê em Jesus. E o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu, e o que a água, o sangue e o Espírito na terra testificam? Testemunham. Eles testemunham que Deus nos deu Jesus como vida eterna. Que Deus nos deu Jesus e em Jesus nós encontramos vida eterna. Então, para a gente começar aqui hoje, eu quero começar falando com você sobre o que é vida eterna. É óbvio que a gente não consegue definir o que é vida eterna em palavras, né, aqui em poucas palavras, mas eu quero fazer um pensamento com você. Vida eterna, Jesus disse em João capítulo 17, verso 3, enquanto ele orava, a oração que a gente chama de oração sacerdotal, Jesus disse assim, Pai, que eles conheçam a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Ou seja, Jesus está colocando ali a perspectiva de vida eterna como sendo conhecer a Deus. Conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus. Esta é a vida eterna. Vida eterna, irmãos, é participar da vida de Deus, é experimentar de Deus. A vida eterna é ter uma convicção fora do que se vê. Experimentar a vida eterna, eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo, olha, eu não desejo mais nada a não ser participar do poder da ressurreição. Isso é vida eterna. Vida eterna é participar do poder da ressurreição. Vida eterna é participar da ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 6 diz que com Ele morremos e com Ele ressuscitamos. Vida eterna não tem a ver simplesmente com ganhar um presente pós-vida. Eu ganho um presente depois que eu morro. Vida eterna é para agora, irmãos. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos se apresentar a Deus como ressurretos. Ou seja, nós podemos nos apresentar agora como ressurretos. E como assim? A gente nunca morreu. O que isso está dizendo? É o que a Bíblia vai chamar de poder da ressurreição. O que é o poder da ressurreição? O poder da ressurreição é essa dádiva dada por Deus de ter Cristo sendo formado em nós. Isso é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é Cristo ser formado no Vitor agora. Nós falamos sobre isso não sei quanto tempo atrás, a palavra cristificação, 2 semanas atrás, parecidos com Jesus o nome da mensagem. Nós falamos sobre isso e eu falei sobre essa palavra cristificação, que é entrar num processo onde dia após dia eu estou aparecendo em manifestação aquilo que já sou em potencial. Aquilo que sou em potencial está em Deus, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Mas dia após dia eu estou nesse processo de cristificação, onde dia após dia o Victor está se transformando aqui em manifestação aquilo que ele já é em identidade potencial. Então vida eterna, irmãos, é experimentar da não mortalidade. É não viver a vida aqui.
é ter coisas maiores. O meu reino ele é celestial. Filipenses capítulo 3, se eu não me engano, verso 16, diz que a nossa cidadania é celestial. Vida eterna é viver aqui, mas com a mentalidade de outro lugar. Eu vivo com a mentalidade do reino de Deus. E na mentalidade do reino de Deus não se pensa como pensa aqui na terra. Esta é a vida eterna. A vida eterna é se parecer com Jesus. A vida eterna é ter esse poder dentro de nós para que nós nos tornemos a imagem do Filho de Deus. Essa é a vida eterna. Isso é viver a vida com o poder da ressurreição em ação. Viver a vida do amor. Uma vez um Papa, Francisco de Assis, ele disse a seguinte frase: prega o Evangelho. Pregue o Evangelho. E se preciso, use palavras. O que ele estava querendo dizer é: viva uma vida no poder da ressurreição. Viva uma vida em Cristo. Viva uma vida que reflita tanto o Evangelho. Viva uma vida que a sua vida, a sua própria, o simples fato de você existir, aparecer e conviver com alguém já é uma pregação, já é um anúncio do Evangelho, já é uma boa notícia. Você está vivo é uma boa notícia. Atos capítulo 4, verso 13, diz que quando as pessoas olhavam para os discípulos, elas olhavam para eles, olhavam umas para as outras e diziam: é impossível a gente negar que eles estiveram com Jesus. Olhe para eles. Ou seja, eles viam algo ali nos discípulos que lembravam eles de Jesus. E para mim, irmãos, isso é experimentar a vida eterna. É mesmo aqui, nesse tempo presente, nessa vida que acaba, nesse corpo que acaba, nessa vida que eu falo, naquilo que se pode ver, mesmo aqui agora, as pessoas poderem olhar para mim e para você e perceber, ele vive de outro lugar. Ele vive de outro lugar. A vida dele não é só o que se vê, dá para ver, ele não é ser humano normal. E elas começam a nos confundir com Jesus. Não sei se já passou por isso, quando alguém fala uma coisa para você que você sabe, você está falando isso para mim, mas eu sei que isso é porque eu estou imitando Jesus. Porque o Vitor não é isso não. Você só consegue ver isso em mim porque eu estou seguindo Jesus. Enquanto eu sigo Jesus, eu me pareço com Ele. Isso é poder da ressurreição. Isso é uma vida transcendente. Isso é uma vida que é a vida eterna. Eu conheço a Deus. E enquanto eu o conheço, Ele se torna em mim, de modo que as pessoas vão vê-lo em mim. É isso que o texto está dizendo. Que esse é o testemunho. Que nós temos vida eterna, irmãos. Que nós temos vida eterna. Tem um filósofo que disse que é um dos mais conhecidos filósofos ateus. Ele disse que se os remidos se parecessem mais com gente remida, seria mais fácil crer no Redentor. Ele está fazendo uma crítica ali às pessoas que se dizem ser remidas por Jesus. Esse filósofo Nietzsche, que é conhecido pelaquela obra Deus Morreu, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele estava dizendo: olha, se vocês que dizem ser seguidores de Jesus se parecessem mais com Jesus, seria mais fácil crer que Ele existe. Eu creio, irmãos, que essa é a vida eterna. É ser um símbolo, um sinal, uma expressão de que Deus é, de que Ele é e de que o Evangelho é real, de que o Evangelho é de verdade. Eu me lembro que em um dos lugares que eu fiz estágio, tinha um ateu, e eu nunca fiquei pregando para ele, parando para falar com ele, nunca, mas eu vivi lá durante 2 anos. E durante 2 anos ele me via vivendo todos os dias, de manhã, na hora que eu chegava, na hora que eu trabalhava, na hora de ir embora. Ele me via o tempo inteiro, na hora do almoço, ele me via, ele estava comigo o tempo inteiro. E aí eu me lembro que passaram-se 2 anos, se eu não me engano, fiquei nesse lugar 2 anos. No dia de eu ir embora, eu comecei a cumprimentar todo mundo, me despedi de todo mundo, e graças a Deus tinha feito muitas amizades ali. E quando eu fui me despedir dele, eu falei: cara, só hoje, deixa eu te falar uma coisa hoje aqui. Cara, Deus é apaixonado em você. Eu sei que você não crê não, mas Ele é apaixonado em você. Deus te ama, cara, você é amado por Deus. E eu me lembro que na hora ele levantou, me deu um abraço e falou assim: Vitinho, vai com Deus. Aí eu: ué, mas que Deus? Se não há Deus, que Deus é esse que você está falando para mim com Deus? Ele falou assim: Vitor, quando eu olho para a minha vida, para o meu mapa mundo aqui, eu não consigo perceber Deus.
Mas é impossível te ver vivendo, olhar para você todos os dias, durante todo esse tempo, e negar a existência dele. Irmãos, aquilo para mim foi como se... o elogio dos elogios. Aquilo para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida. O dia que um cara olhou para mim e falou: te assistindo viver é impossível negar a existência de Deus. Eu creio que isso é vida eterna. É quando a sua vida por essa terra, a sua peregrinação de vida aqui, reflete algo que é eterno, reflete algo que está fora desse tempo, reflete algo que os olhos visíveis não podem ver. É isso que o texto está dizendo, que o Pai, o Filho e o Espírito, o sangue, a água e o Espírito testificam. É sobre isso que eles testemunham e é sobre isso que eles falam. Agora presta atenção, no versículo 7. São 3 os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Então repara, a primeira coisa que o texto está dizendo é que no céu 3 testemunham sobre Jesus, sobre a vida eterna que está em Jesus, que está no Filho de Deus. Qual que é o testemunho? Que Deus nos deu vida eterna em Jesus. Quem testemunha disso no céu? O Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai, a Palavra e o Espírito. E isso é muito legal porque o texto diz: e esses 3 são um. Os 3 são um. Agora, eu não sei se você já ouviu aquela história que diz que um dia, antes de todas as coisas existirem, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles estavam conversando. E aí o Pai olhou e disse: olha, eu quero criar. Eu quero criar planetas, o universo, eu quero dar vida a eles, eu quero criar muitas coisas bonitas e eu quero criar um ser semelhante a nós. Quero criar um ser semelhante a nós. E aí o filho olha para ele e diz: pai, mas se você criar o filho como a gente, ele vai ter que ser livre. O filho não, né? Se você criar um ser como a gente, ele vai ter que ser livre. E se ele for livre, ele vai poder escolher um caminho torto. Ele vai poder escolher um caminho errado. E se ele escolher um caminho errado, ele vai precisar de um salvador. E aí eles começaram a conversar ali, enfim, e aí eles chegaram na conclusão de que, para que possamos criar um ser à nossa imagem e que carregue liberdade, vai custar muito. E aí é como se Jesus olhasse e disse: vai custar muito, mas eu estou disposto a pagar. Pai, vamos criar um ser à nossa imagem, à nossa semelhança, e eu vou ir até eles. Eu vou ir salvá-los. Eu vou ir redimi-los. Eu não sei se o que isso gera no seu coração, mas no meu coração gera muita alegria. Porque Rubem Alves disse que a liberdade vem antes do amor. E eu concordo com isso. Porque não existe amor sem liberdade. E Deus com certeza sabia o que custaria a Ele criar o homem livre. E mesmo sabendo o que custaria a Ele criar o homem livre, Ele não hesitou em criar. Então Deus cria o homem. Ele cria o homem, mas o interessante é que o texto diz que o Pai, a Palavra e o Espírito já testemunhavam a respeito de Cristo desde antes da fundação do mundo. Isso já estava feito lá. O Pai Criador, mas o Filho vai vir remir. E o Espírito Santo vai vir conduzir. E o Espírito Santo vai ser o mediador de Deus com a criação. Agora, olha que interessante, quando a gente para pensar, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus está morto desde antes da fundação do mundo, ou seja, ali nessa conversa, obviamente que nós estamos fazendo aqui uma metáfora, nessa conversa do Pai com o Filho e o Espírito Santo, ali o Cordeiro foi morto. Deus não vive no nosso tempo, Deus não vive no minuto, segundo, hora, dia, mês, ano. Ali, quando Jesus disse: eu vou ser o pagamento, eu vou morrer por eles. O pai olha e fala: mas o salário do pecado é a morte. O Espírito: o salário do pecado é a morte. E o Filho diz: mas eu vou morrer por eles. Então, o salário do pecado é a morte, eu vou pagar por eles. Esse é o testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Cristo Jesus é o Salvador da humanidade, que Cristo Jesus é o doador da vida eterna. Esse testemunho faz parte da vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Esse é o testemunho. Eles dão testemunho disso. O Pai cria o homem. E quando Ele cria o homem, já havia antecipadamente a conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e antes de que haja pecado, já havia ali uma oferta de remissão, de perdão. Já tinha alguém que morreria pelo pecado da humanidade. A gente já vai voltar nesse assunto. No verso 8. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 são unânimes: o Espírito, a água e o sangue. Agora, repara, o que significa essa água? O que é essa água? Que água é essa? Quando eu fui estudar um pouco e ver o que mentores falam sobre isso, eu percebi que existem 2 falas, né? A fala de que essa água simboliza o batismo e a fala de que essa água simboliza a criação. Eu escolhi ficar com a água que simboliza a criação, porque não considero que Jesus veio simplesmente para quem vai batizar, ou, enfim, eu acho que a água da criação ela faz mais sentido para o Deus amou o mundo. Até porque quando você lê Gênesis capítulo 1, não existia a luz ainda, mas já existia a água. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a água ela testifica a respeito da criação. É por isso até que Jesus, lá em João capítulo 3, quando ele está conversando com Nicodemos, ele fala: Nicodemos, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, não adianta só nascer da água. O nascimento da água é o nascimento humano, é o nascimento matéria. A água é o que se pode ver, a água é um símbolo da criação. E o texto está dizendo que a água testifica Jesus, a água testemunha Jesus. O que é isso? O que ele está querendo dizer, olha, Vitor, a criação anuncia Jesus. É por isso que quando você vê Jesus andando por sobre a terra, está até uma tempestade, Jesus diz: tempestade, acalma-se. Se acalma, a tempestade obedece. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Romanos que a criação aguarda ansiosamente o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação sabe, a criação foi criada para ser governada por filhos de Deus. A criação anuncia Jesus como Filho de Deus. A criação conta, um dia conta outro dia, a bênção de Deus, a glória de Deus. O salmista Davi diz: olha, tudo que tem fôlego canta a Jesus, canta a Deus, faz louvores a Deus. O barulho do passarinho canta a Jesus. O barulho das águas canta a Jesus. O sol nascer amanhã canta a Jesus. O sol se pôr hoje canta a Jesus. A criação testemunha Jesus. A criação, basta olhar. Alguém que diz que se você parar para reparar por alguns poucos minutos a natureza, é impossível você não chegar em Deus. Impossível. Porque a criação fala a Deus. Tem alguém responsável por essa harmonia da criação. Depois ela vai falar sobre o sangue. Então a água testemunha, e a segunda coisa que ele fala é o sangue testemunha. Irmãos, isso é muito bonito. O que é o sangue? O sangue fala da remissão, o sangue fala de perdão, o sangue fala da redenção. A primeira vez que cai sangue sobre a terra é quando Adão peca e ele foge, e Deus vem para a terra e Deus faz você sabe da história, Adão peca, se sente nu e se esconde. Quando Adão se sente nu e se esconde, Deus desce para a terra, um cordeiro é morto, primeira vez que um sangue é derramado, um cordeiro é morto para que a pele daquele cordeiro pudesse servir de roupa para Adão que se sentia nu, que se sentia envergonhado. O que isso significa? O sangue fala da redenção. Agora é interessante que aqui nesse texto diz que Jesus veio mediante a água e o sangue. Jesus veio, quando ele se encarna, ele vem água e sangue. Mas quando você vai lá para a crucificação, presta bem atenção nisso. Quando você vai lá para a crucificação de Jesus, a Bíblia diz que num determinado momento que Jesus está crucificado, um soldado romano vem com uma lança e ultrapassa o seu lado. E quando o lado de Jesus é ultrapassado, a Bíblia diz que sai dele sangue e água. Repara, a ordem é invertida.
Quando Jesus vem, ele vem mediante água e sangue. Mas quando Jesus morre, o que ele mostra para nós é que dele sai sangue e água. E eu não acredito que é por acaso. A verdade é que quando Jesus morre ali, sai sangue e água. Eu penso que ali tem uma imagem clara de que o sangue veio antes da água. De forma que o sangue que simboliza a redenção veio antes da criação. E eu acho que isso é uma das coisas mais belas do Evangelho, é que quando Deus ele cria a humanidade, Ele não cria a humanidade e depois redime a humanidade. Deus faz isso antecipadamente. Deus faz isso de antemão. Deus fez isso antes. Porque o Cordeiro de Deus está morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que haja criação, houve redenção. Deus cria num ambiente redimido. Jesus já era propiciação pelo pecado do homem que ele nem tinha cometido ainda. Por isso não teve um ser humano, irmãos, nem Adão antes da queda poderia se relacionar com Deus sem o Cristo, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Todo ser humano que se relaciona com Deus foi única e exclusivamente por causa do Cordeiro de Deus, de Cristo Jesus. O sangue testemunha que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, que Jesus é o Deus encarnado, que em Jesus está a salvação da humanidade, e que nele temos vida eterna. O sangue, que simboliza a redenção, que simboliza o perdão dos nossos pecados, é por causa do sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo, que na conversa da Trindade disse: eu sou o sacrifício, para que eles sejam perdoados, para que eles possam viver em paz com a gente. Eu sou o sacrifício, eu sou o bode expiatório. Vamos depositar tudo aquilo sobre mim. Antes que haja criação, houve redenção. A morte de Jesus mostrou para a gente que de Deus, de Cristo, saiu sangue e água, ou seja, redenção e a criação. Não sei o que isso gera em você, mas em mim gera muita alegria. Muita alegria. E o terceiro que ele diz é o Espírito. Então aqui na terra agora nós sabemos que quem testifica e quem aponta Jesus é a criação aponta Jesus, a redenção aponta Jesus e o Espírito aponta Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo viria e ensinaria sobre ele, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e que quando ele viesse, ele nos convenceria de que Cristo está em nós, nós estamos em Cristo, ou seja, nos tornamos uma relação. O Espírito Santo testifica isso, o Espírito Santo, ele testemunha isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eles testemunham que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito, a água e o sangue não são um, mas os três são unânimes. E eles testificam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o texto continua e diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê, mentiroso o faz. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vou emprestar uma fala de C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, onde ele diz que ele começa a fazer a diferença, a distinção do que é ser criado e o que é ser gerado. Então C.S. Lewis começa a contar para a gente qual que é a diferença de alguém que foi criado e alguém que está sendo gerado. E ele conta então, ele fala, olha, um ser humano, ele pode criar muitas coisas, mas só pode gerar ser humano. Aquilo que eu crio não sou eu, aquilo que eu gero sou eu. Aquilo que eu crio está fora de mim, aquilo que eu crio não me carrega quem eu sou, aquilo que eu gero não. E C.S. Lewis diz então que quando Deus cria, Ele cria o homem, Ele não gerou o homem ali, Ele criou o homem ali. E aí ele faz uma interpretação e ele fala assim, olha, pensa que a humanidade criada, a humanidade que Deus criou é um monte de soldadinho de chumbo. É um monte de soldadinho de chumbo. Nós não carregávamos a vida de Deus. Nós tínhamos a imagem dele sim, porque tudo que Deus faz carrega em alguma dimensão a imagem dele. Nós tínhamos sim
facetas de Deus em nós, mas nós não éramos gerados de Deus. Cristo é o Filho gerado de Deus. Cristo é gerado, por isso que Ele é o unigênito, né? Ele era o unigênito, Ele era o único, porque era o único a ser gerado. Ele foi gerado, nós tínhamos sido criados como humanidade. Nós éramos criação. E qual que é o convite de Deus? O convite é que a criatura se torne filho de Deus. É que o que é criado se torne gerado. E aonde que Deus faz isso? Ele faz isso na vida de Cristo, por meio de Cristo. Qual que é o apelo da vida de Cristo para mim e para você, Vitor? Você é criação, você é um soldadinho de chumbo, C.S. Lewis vai dizer. E eu não sou um soldadinho de chumbo, eu sou um soldado real, eu sou um soldado de verdade, eu sou um soldado que vive, eu tenho vida de verdade. Você só existe, você existe dentro dessa limitação da sua vida aí que você enxerga. Eu sou o soldado real, eu sou o filho gerado, e o meu convite para você, Vitor, é que você deixe de ser um soldadinho de chumbo e passe a viver a minha vida. Esse é o meu convite a você. Que você deixe de ser um soldadinho que não tem vida em si mesmo, que só carrega existência, e passe a funcionar, passe a viver de verdade. Vitor, o meu apelo a você é que você deixe de existir e passe a viver a vida eterna, a vida real. Quando você vai para o original desse texto, quem tem o Filho tem a vida, de 1 João, essa vida aqui é a vida Zoe. Todo mundo que vive e respira agora tem a vida bio. É a vida da natureza, é a vida bio. Os animais, os peixes, as plantas, o ser humano, temos a vida bio, todos nós. O convite de Deus a nós é que deixemos a vida bio e assumamos a vida Zoe. O que é a vida Zoe? A vida Zoe é a vida de Deus. E é sobre isso que a criação, a redenção e o Espírito testificam aqui na terra. É sobre essa vida. É sobre uma vida que transcende a vida que se vê. É sobre uma vida que não está fundamentada nas coisas dessa terra. É sobre uma vida que não tem a ver com esse sistema do mundo, que eu quero tudo que minha carne deseja eu quero, tudo que os meus olhos desejam eu quero, e eu tenho uma soberba dentro de mim, que eu tenho ganância dentro de mim. Não. Essa faz parte da vida bio que foi completamente defraudada em Adão. A humanidade foi machucada em Adão. Não é essa vida que Deus trouxe para mim e para você em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a vida que Deus nos chama a viver é a vida Zoe. É uma vida do tipo de Deus. É uma vida de testemunha, onde eu testemunho que há Deus. A minha vida é um reflexo de que existe algo que em nossos olhos não pode ver, mas que é tão real. Mais real do que o ar que respiramos, mais real do que aquilo que nós estamos vendo, mais real, mais bonito, mais belo e que não acaba. Eu penso que, com tudo isso que nós acabamos de conversar, o que nós precisamos cravar no nosso coração é que tudo aponta a Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo exaltam a figura do Filho, do Cristo. Eles são um, é uma coisa só. Em 3 pessoas, eles exaltam o Filho, eles revelam o Filho. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, e o Espírito é a mediação da criação com Deus. Essa relação exalta o Filho. Quando o Filho é exaltado por meio do Espírito, o Pai é glorificado. E ao mesmo tempo que no céu essa é a dança, o Espírito exalta o Filho e o Filho exaltado glorifica o Pai. Aqui na terra, a Bíblia diz que são 3 coisas também que testificam que Jesus é o centro do universo e o Deus que se fez carne e o doador de vida eterna. E essas 3 coisas são a água, ou seja, a criação, aquilo que se vê revela Jesus, aquilo que se olha revela Jesus, o humano revela Jesus. O nosso desejo pela justiça revela Jesus, o nosso desejo pela bondade revela Jesus, a nossa não facilidade em aceitar a maldade revela Jesus. Tudo revela Jesus. Não tem uma pessoa no planeta Terra que nasceu sabendo ser má.
no sentido ruim da palavra, aquele negócio assim, eu quero ser mal, eu acho justo matar, eu acho justo ser injusto. Não, isso aí, irmão, para você chegar num lugar desse, você tem que negar sua consciência muitas vezes. Todo ser humano tem uma consciência dentro de si que aponta a Jesus. Todo ser humano tem dentro de si uma vontade de ser bom para o outro. Todo ser humano tem dentro de si uma vontade de ser justo para o outro. Obviamente que a gente não consegue fazer isso sozinho. E isso é dádiva de Deus, isso faz parte do presente de Deus da criação. Isso foi parte da imagem de Deus que foi dada a nós. Nós temos isso dentro de nós, a criação aponta a Jesus. Outra coisa que a Bíblia diz que testemunha Jesus é a redenção. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro está morto. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha derramado sangue. É por isso que quando Adão peca, Deus já fala, Adão, já está preparado, deixa eu te mostrar um símbolo. Um cordeiro morre e veste Adão. E por último, ele diz que o Espírito testifica e testemunha Jesus. O Espírito que Jesus disse que viria e nos convenceria de que Ele está em nós, nós estamos nele e que nós nos tornamos um. Nós nos tornamos uma coisa só. Penso que esse sempre foi o desejo de Deus, que nós nos tornássemos participantes da natureza divina. 1 Pedro capítulo 2 diz isso. 2 Pedro, perdão. 1 Pedro ou 2 Pedro, um dos dois, agora me confundi. Mas em um dos dois livros de Pedro ele fala, porque o desejo de Deus é que sejamos participantes da natureza divina. É como se dia após dia nós estamos sendo inundados dessa natureza divina. Em Cristo Jesus. A ponto de nos tornarmos um, de forma plena e completa com Ele. E agora nós sabemos que Jesus não é mais só o Filho unigênito, agora Ele é o primeiro, dentre os muitos irmãos. O Paulo vai dizer para nós isso em Romanos capítulo 8. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é o cooperar para o bem? É que sejamos a imagem de Jesus, de modo que Ele não seja só mais unigênito, mas que Ele se torne o primogênito entre muitos irmãos. Sabe, o meu desejo para você é que, meu desejo para mim, na verdade, eu desejo isso para mim e para você, é que de alguma maneira a gente consiga perceber a criação cantando Jesus, que a gente consiga perceber a história da redenção cantando Jesus, a beleza de Deus que se fez carne e antes da fundação do mundo já era o Cordeiro morto. Que a gente consiga perceber isso cantando Jesus e que a gente seja como essa folha no vento, nos permitindo ser soprados pelo Espírito Santo. E enquanto Ele nos sopra, aonde Ele nos leva? No lugar onde Jesus é exaltado, no lugar onde só Jesus é suficiente, no lugar onde Jesus é entronizado, adorado, venerado, que a gente perceba todas essas testemunhas testemunhando que Jesus é o alfa e o ômega, o começo e o final, o primeiro e o último, a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, tudo que existe, existe por causa dele, sem ele nada do que existe existiria, ele é o motivo da existência, ele é a luz da humanidade, ele é o sol da justiça, ele é o pão que desceu do céu, ele é a água viva, que a gente consiga perceber essa sintonia do Pai, do Pai, da palavra, do Espírito Santo que testemunha no céu, junto com a sintonia da água, do sangue e do Espírito que testemunham na terra, tudo convergindo em Cristo Jesus e o desejo dele de nos inserir dentro dele de modo que nos tornemos participantes da sua natureza e enquanto nos tornamos participantes da sua natureza dia após dia, estamos nesse processo de cristificação de modo que as pessoas à nossa volta começam a perceber em nós aquilo que nós só percebíamos em Deus. Isso é a beleza da vida cristã. Isso é beleza do Evangelho. Isso é viver uma peregrinação na terra que faz sentido e que traz cor, não só para a nossa vida e para o nosso interior, mas também para as pessoas à nossa volta. Que você e eu, que nós possamos nos tornar essa imagem e que sejamos uma resposta para aquele filósofo que disse, se os seguidores de Jesus se parecessem mais com Jesus que dizem seguir, seria mais fácil crer que Ele existe.
que a gente possa participar dessa sintonia e perceber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no céu, a água, a criação, o sangue, a redenção, e o Espírito, o Deus Emanuel, estão apontando para o mesmo lugar, Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu favor. Obrigado porque nós podemos pregar, cantar, anunciar a sua bondade, certos de que de alguma forma não, da maneira mais linda nós percebemos o seu amor por nós e temos nossa confiança fundamentada nisso, nesse lugar. Uma confiança que homem nenhum pode tirar de nós, uma confiança que vento nenhum pode tirar de nós, uma confiança estabelecida sobre a rocha, uma casa estabelecida sobre a rocha. Uma casa que foi construída sobre um firme fundamento, o fundamento do seu amor, Cristo Jesus, a rocha, a pedra que sustenta qualquer tipo de crise, a pedra que não se abala, a pedra que não é retirada, e uma casa que nunca será destruída. Nós construímos a nossa vida no seu amor, Jesus, e nossa oração, nosso desejo, Espírito Santo, mais uma vez, como nós temos falado nos últimos 3 domingos, Espírito Santo, é o meu desejo para a minha vida e meu desejo para todos os meus irmãos, que enquanto você nos assistir viver, você se lembre da pessoa de Jesus, o Jesus de Nazaré de 2000 anos atrás. Nós te agradecemos, te celebramos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E hoje eu queria que a gente terminasse esse nosso momento junto com uma música que toca muito no meu coração e que marcou a história da nossa igreja, que fala sobre esse bom pastor, esse bom pastor que nos leva a verdes pastos, que nos leva às águas tranquilas, que refrigera nossa alma, e ainda que passemos por tantos momentos, o seu amor e a sua bondade nos seguirão e nos acompanharão para sempre.